Salve com muita alegria, família Seente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade. Em mais um episódio do podcast No Caminho da Espiritualidade. Hoje um dia muito especial. Deixando bem claro que todos os nossos convidados para o podcast são muito especiais e são pessoas muito boas, tanto de espírito quanto de coração, quanto para o nosso convívio. Alguns deles nós conhecemos juntos com vocês que nos assistem. Esses dois que vieram aqui hoje nos dar a honra do seu testemunho, né, da sua história, são pessoas que convivem conosco dentro do nosso trabalho. E é muito importante que nós entendamos que o motivo desse podcast No Caminho da Espiritualidade é para que todo mundo conte o seu caminho para chegar à espiritualidade. Nossa ideia aqui é que essa conversa possa tocar o seu coração que está nos assistindo, que você se identifique, e que, se quiser, inclusive, fazer parte daquilo que nós pregamos, Espiritismo e Umbanda, focando e objetivando a nova era, possa ser para você também uma oportunidade, uma possibilidade de estudar mais, de analisar mais e de assistir, de maratonar o canal Conversando sobre a Espiritualidade. Com muitos vídeos, né? Já comemoramos 100 vídeos, vocês já viram aí a nossa festa, e também com muitos outros vídeos aí, estudo do Livro dos Espíritos, aula do professor Nestor, aulas do evangelhos que nós publicamos e shorts todos os dias. Então, estamos com vocês o tempo todo. Quero pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, comenta, faça perguntas que os nossos convidados vão responder. Eu passo essas perguntas para eles, eles respondem. E, se for o caso, a gente chama outra vez também para fazer novas conversas. Já fizemos isso com algumas pessoas aqui, vocês que nos acompanham e que têm aí o DNA do canal Conversando sobre Espiritualidade sabem disso. Podemos perfeitamente chamá-los outra vez. E também gostaria de lembrar a vocês que nós estamos com a nossa campanha do Pix, que está aqui embaixo, para que você possa contribuir com a abertura da nossa casa para a rua. Hoje nós atendemos espiritualmente e materialmente no fundo da edícula da Casa da Vânia, e que é uma coisa bastante apertada, para que nós possamos tanto atender os nossos amigos que vêm buscar atendimento espiritual, tanto quanto o trabalho assistencial Chico Xavier, que precisa de espaço para reunir coisas, para separar coisas, para montar coisas, para que elas possam ser levadas às famílias que necessitam. Nós fazemos e entregamos cestas básicas, enxovais para criança, fraldas geriátricas, utensílios domésticos, móveis até, e coisas que são necessárias para que essas pessoas mais carentes e pobres aqui da nossa cidade possam ter uma vida um pouco mais confortável e com um pouco mais de dignidade. Tá certo? Feito aí o nosso jabá, então. Ah, sim, mais uma coisa muito importante. Fazemos também casamentos e batizados de crianças e de adultos. Quer fazer o seu casamento com a gente? Entra na nossa comunidade, cujo link está aqui embaixo nesse vídeo. Você nos encontra, marca com a Andréa, e nós faremos, então, agendamento, e faremos aí o seu casamento, o seu batismo na Umbanda, e poderemos também estar juntos com isso, e o objetivo é reunir dinheiro para a nossa obra, fazer com que a nossa obra possa ter condições de abrir a porta para a rua e depois de se manter. Tá? Também fazemos leitura de cartas agendadas de meia hora, tá bom? Feito o jabá, então, Vânia, dá uma boa noite aí para a turma que está nos assistindo, e já anuncia os nossos convidados hiper, super, triper especiais. Pois é, boa noite a todos que estão sempre conosco. Hoje nós temos um casal de amigos muito queridos e que vão contar a sua experiência até chegarem aqui, até chegarem conosco. É o Paulo e a Beth, dois amigos muito queridos. E eu os chamo de irmão e cunhada, porque tenho um carinho muito especial por eles. Eu acho que vocês vão conhecer alguém que vale a pena, alguém que diz muito e que nós temos muito que aprender. Boa noite, Paulo. Boa noite, Beth. Sejam bem-vindos e nós te aguardamos. Boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, recebendo tanto carinho, tantos elogios. Estamos muito felizes.
Boa noite, família Sente. Obrigado pelos elogios. Espero que a gente contribua com alguma coisa, né? Nós somos novos, mas vamos lá. De repente tem algumas historinhas aí para a gente contar. Pois é, então, William, vamos começar a puxar a corda? Vamos lá, vamos lá, que tem Vamos muito esticar assunto. aqueles dois, vamos esticar os dois. Bom, como já é prática aqui do canal Conversando sobre a Espiritualidade, nós somos três, né? Os, digamos assim, apresentadores desse canal, e nem sempre é possível os três estarmos juntos, né? Então, já aconteceu situações de um ou outro não poder estar. Hoje é o dia da André, ela não pode estar conosco, está em outros afazeres, mas vamos tocar o barco, porque compromisso é compromisso, e a gente fez o compromisso com os nossos irmãos queridos, nossos filhos da casa, né? Por que não dizer dessa forma? E vamos em frente. Bom, Beth e Paulo, conte como é que foi o início da sua vida, da vida de vocês dois, em relação à espiritualidade, religião, da família, influências de amigos próximos. Conta um pouco desse início da história, desde que saiu lá da barriga da mamãe, cada um, tá? Até chegar ao primeiro contato com alguma vertente espiritualista. Bom, a família era uma família católica, fui batizada, porém a minha mãe já tinha um processo ali de espiritualidade, né? Fora ali da Igreja Católica. Numa época em que ela não tinha muito conhecimento, ela começou a manifestar algumas sensações, até que ela começou a receber a entidade do mentor dela, e eu era pequena, eu tinha uns 7 anos, quando eu comecei, junto com ela, trilhar esse caminho, né? Mas sem estudos, né? Foi mais algo assim dirigido a uma mesa branca na ocasião, e assim foi por alguns anos. E com muito trabalho, vida agitada, fui crescendo, estudando, trabalhando, nunca me dediquei. Mas eu sempre pensei em que em algum momento da minha vida eu conseguiria buscar, porque eu acho que a nossa vida não é só isso, não é só trabalho, não são só problemas, a gente precisa buscar a espiritualidade. E, graças a Deus, chegou esse momento, né? Ô, Beth, e diz para mim, e sua mãe? Ela continuou trabalhando como médium? Ela se sentia médium? Ela frequentava alguma casa espírita? Ou o que aconteceu? Não, Vânia, na realidade, ela tinha um certo preconceito, eu acho, porque ela nunca conseguiu se encaixar, ela nunca foi à frente, ela até tentava, mas ela sempre desistia no meio do caminho, e essa é a verdade. Então, a minha mãe era uma pessoa assim, muito caridosa, ela auxiliava as pessoas da forma dela, de casa, mas ela nunca conseguiu frequentar, de fato, trabalhar num centro espírita, nunca. Isso E você, Beth, você ia no centro com ela? Você era menina, ia no centro, mas você gostava? O que você sentia? E o que você pensava a respeito da sua mãe não ficar em nenhuma casa? Você pensava alguma coisa? Nessa fase, né, na infância, não, eu não acompanhava. Para não dizer que nunca fui, eu fui num centro de Umbanda, uma ocasião, de uns conhecidos dela, acompanhar, mas foi uma vez somente. E depois, de mocinha, é que eu fui a um centro espírita e fiz todo aquele tratamento, né? Mas não prolonguei, foi só pontual, assim. Algumas vezes eu ia fazer o tratamento, mas não seguia, não seguia. E você chegou a ler alguma coisa? Sim, depois de casada, acho que depois de uns 5 anos, é que eu tive a oportunidade, um tempo, para conseguir começar a fazer as leituras.
Aí sim eu aproveitei, lendo Zíbia Gasparetto, Vera Lúcia Marinzec, alguns do Chico. Aí eu comecei o Evangelho, li o Evangelho, iniciei o Livro dos Espíritos, mas eu parei, não segui. Aí a vida mudou de novo, corre, uma loucura, e eu deixei de lado. E você, Paulo, como é que foi? Então, a minha convivência, assim, vamos dizer assim, o que eu lembro, eu era pequeno, a gente estava numa festa na casa de um tio meu, e na casa desse meu tio tinha uma escada que dava para o dormitório. E tinha um quarto bem em frente à escada. A gente brincando, correndo, subindo as escadas. Quando eu passei, eu vi o meu avô sentado na escada. Aí eu peguei, voltei, olhei, desci correndo, descendo as escadas correndo. Isso aí foi uma situação. A outra situação foi depois de bastante tempo, eu já tinha... Era só um pouquinho, só para entender, seu avô já havia desencarnado? Já havia desencarnado. Não, porque ele poderia perfeitamente estar sentado lá para ver as crianças brincarem. Não, ele já estava... Aliás, ele estava fazendo isso, né? Ele estava sentado lá vendo as crianças brincar. Só que ele tem um espírito. E a segunda vez, o que foi? Eu lembro que meu pai estava ruim, não lembro o que ele tinha, eu lembro que eu tinha 15 anos de idade. Ele estava ruim, aí a minha mãe ficou no quarto com ele, e de repente minha mãe me chama. Aí ele estava deitado na cama, ele estava incorporado, eu não lembro qual era o guia dele, que estava, porque ele recebia 3 guias, era Pai João, Índio Coragibe, Padre Luiz, mas eu não lembro quem que é. E ele falou para mim que eu tinha que começar a trabalhar, que eu tinha que começar a ajudar em casa, e que eu ia arrumar emprego e eu ia trabalhar para ajudar em casa, porque eu já tinha idade para isso. Naquela época, 15 anos, a gente já podia trabalhar, né? Ô, Paulo, mas que coisa interessante. Espera aí, vamos ver se a gente entende. Uhum. Ele estava doente. Ele estava na cama. Como é que ele estava incorporado? Eu lembro assim, minha mãe chamou, ela falou que a gente ia conversar com uma pessoa que não era o meu pai, ele estava realmente incorporado, que a voz dele não era a mesma, o jeito dele não era o mesmo, e essa entidade falou que eu tinha que trabalhar, que eu já tinha idade para isso, tinha saúde para isso, e que eu ia arrumar um emprego e era para ajudar também em casa. E depois acho que depois de um mês e pouco, veio o meu tio lá e me arrumou um emprego numa indústria farmacêutica para trabalhar no escritório. E aí, aí eu fui trabalhando, aí eu pegava o dinheiro todo mês e dava envelopinho. Ainda a gente recebia o envelopinho com dinheiro dentro do envelope, né? Então, Paulo, mas aí, vamos lá falar dos espíritos aí. Eu fiquei meio confusa com essa história, porque o seu pai ia em algum lugar, como é que ele sabia que o espírito era tal, tal, tal? Você falou 3 espíritos, aonde ele escutou isso? Aonde ele viu isso? Então, como aconteceu essa história desses 3 espíritos? E uma outra coisa também, esse espírito que estava com ele, viu, William? Era da turma do Batuíra, que só manda a gente trabalhar. Era da turma do Batuíra, era o ministro do Trabalho. É isso aí. Pô, e eles foram pegar no meu pé, eu tinha 15 anos. Mas tem que pegar mesmo. Eu acho que você... E aí, conta para mim desses espíritos do seu pai. Como é que ele sabia? Aí depois teve uma época que ele começou a fazer, não era gira, a fazer um tipo de uma mesa branca com a gente, na casa dele.
Era, acho que fim de semana, né, que ele fazia. Eu não lembro, era um dia da semana, a gente ia lá na casa dele, a gente já era casado nessa época, e a gente rezava lá na mesa, incorporava, ele incorporava, e o Espírito falava para nós quem era e quem estava falando naquela situação. Era coisa de meia hora, 40 minutos, não mais do que isso. Ele se comunicava com a gente, perguntava se a gente queria saber alguma coisa, se precisava pedir alguma coisa, e aí passava. Aí teve uma época que juntou, eu tenho mais duas irmãs. Então aí juntou as duas irmãs com os maridos, a Beth, mais criança, e aí ele fez um almoço de domingo, aí foi aquela bagunça, e na mesa, quando ele pediu para colocar na mesa também, foi bagunça, porque um começava a tirar sarro da cara do outro, oh, não fica com medo, não fica isso, não fica aquilo, no fim o negócio deu errado. Eu sei que ele tentou incorporar, levantou, nervoso, foi no banheiro, voltou mais nervoso ainda, e falou, chega, acabou, nunca mais. E praticamente daí para frente, você comentava alguma coisa com ele, ele falava que era besteira. Isso é besteira, isso é besteira. E até hoje, né? Ele fala um pouco que é besteira. É a assinatura dele, né? Mas, enfim, o que eu acho, Vânia, para responder a sua pergunta, embora eu não tenha competência para falar da história do Paulo, mas, de repente, alguma coisa muito próxima ao que a minha avó fazia, né? Aquele início, né, sei lá, 70 anos atrás, eu não estou falando que o Paulo tem essa idade, né? Só quem tem 120 aqui é você. Mas, enfim, minha avó, né, ela começou fazendo os trabalhos dela no fundo da casa dela, você teve muito mais contato com isso do que eu. Eu conversava muito com a minha avó lia muito, minha avó era muito... ela procurava muito conhecimento, mas dentro da sua simplicidade, ela fazia os trabalhos dela restritos daquela maneira que era feita no início das coisas, né? Então, de repente, o pai dele tinha essa inclinação, e talvez ele tenha ficado chateado com alguma situação, talvez desse dia que as pessoas não o ajudaram a montar a egrégora, né? Porque, de uma maneira ou outra, ela sempre se monta, e aí ele deve ter ficado chateado, deve ter ficado, vou até usar uma palavra forte, revoltado, e com isso acabou abrindo mão e passou a ser tudo besteira. E por que o Paulo disse isso para quem está nos assistindo? Porque eles estão agora no processo de desenvolvimento mediúnico e uma entidade que ele acabou trazendo, né, nesse processo de desenvolvimento, veio dizendo, e para ele foi muito forte, ele não conseguiu segurar, isso tudo é besteira. E aí a gente falou, é a assinatura que ele está trazendo para mostrar que é ele que está se comunicando, né? Porque era algo que nós não tínhamos conhecimento, e era algo que era bem emblemático dele quando ele estava naquela situação. O pai dele já está desencarnado no momento. Isso. Muito bem. Então, agora interessante, né, William, quando ele deu... Eu não sabia, eu escutei ele falar, isso tudo é besteira. Eu falei, mas está tão fora de hora falar isso, né? Fora de hora, não era para falar isso. Eu falei, bom, tudo bem, né? Uma hora a gente ia saber por quê. Agora que eu fiquei sabendo. Então, era a assinatura dele, era teu pai mesmo. Era. Que coisa interessante, né? Pois Sim. cada uma. Como é que foi a Beth Paulo, ou Paulo e Beth, a chegada à espiritualidade espírita e umbandista? Então, quando eu vim para cá e houve, né, esse nosso contato, eu fiquei muito satisfeita, porque era o que eu desejava, que agora eu teria um pouco mais de tempo e eu queria começar a estudar, a entender muitas coisas. E não só o espiritismo, como também a Umbanda, porque, no meu entendimento, eu sempre achei que os dois, eles são muito fortes juntos. E quando eu vi que o CENTE trabalha dessa forma, eu achei muito interessante e
gostei, né? Falei, não, vou atrás e nós vamos aprender, vamos desenvolver isso. E é o que nós temos feito desde então. Com as leituras, com tudo que vocês estão proporcionando para nós, está sendo maravilhoso. O Paulo, eu vou provocar um pouquinho mais, né? Porque a gente conheceu o Paulo precisando de um contador para abrir o CNPJ do CENTE, né? Uhum. E aí, por indicação de uma pessoa e de outra que já frequentavam a casa, diziam que ele era um excelente contador, um contador, inclusive, com preço bastante camarada. E aí a gente chegou nele e, a partir daí, Paulo, continua. Então, a minha convivência, assim, não convivência, o meu começo na parte de Umbanda e espiritual foi o seguinte, nós chegamos a frequentar Centro Espírita. A gente ia 1, 2, 3 vezes, e sempre eu achava um pelo em ovo naquele local. Sempre o que tinha que acontecer de errado acontecia perto de mim. Aí eu chegava para ela, Beth, eu não vou mais por causa que aconteceu isso, isso, isso. Aí tem a minha sobrinha, que ela trabalha no centro de Umbanda, lá na Moca, e ela uma vez me chamou para eu ir lá. Aí eu quis ir, mas, na verdade, eu achei um horário meio ruim e não fui. Sei lá, alguma coisa me bloqueou, eu não fui e ponto. Aí teve uma época que eu ficava aqui em Peruíbe, antes da gente mudar, sozinho. Eu ficava uma semana aqui e uma semana em São Paulo. Aí eu comecei a ir em 2 centros aqui em Peruíbe. Também não achei muito legal. Porque chegava lá, você via a gira, ia lá, tomava um passe e virava e ia embora, né? Aí foi quando eu conheci o CENTE, né, que eu abri a empresa, né, de conseguir tirar o CNPJ, e já no primeiro dia o William começou a explicar algumas coisas para mim, né? A gente conversando, né, sobre Umbanda, assim, ele já começou a explicar. E era um lugar que estava começando. Então, até estava pedindo, assim, por dentro, eu falei, pô, tomara que eles me convidam para participar de alguma coisa, não sei o quê. Aí teve um dia, eu acho que você comentou que eu podia fazer parte tipo da auditoria. Até o Willy e eu, na época, nós falamos, não, eu não posso, eu sou o contador, como é que eu vou ser auditor? Né? Não tinha como. Conselho Fiscal, né? Isso, Conselho Fiscal. Não dava, né? Não podia ser, senão eu aprovava tudo, contabilizava tudo legal e batia a palma. Mas aí, vocês me convidaram para participar da gira, que faz na casa da Vânia. Aí, antes de começar a gira, tudo tem uma explicação. Às vezes eu gosto de fazer perguntas. Todas as perguntas que eu fiz foram respondidas. E aí eu gostei e estamos aí. Não pretendo sair tão cedo, nem depois de morto. Não, e ele, assim, ele adora fazer perguntas. Pergunta é com o Paulo. Se tem alguém que vai perguntar, tem 10 pessoas, é o Paulo que pergunta. A assinatura do Paulo, diferente do pai dele, quando ele desencarnar, vai ser assim, a hora que alguém incorporar vai falar, posso fazer uma pergunta? Ah, esse vai ser o seu chavão, hein? Vai ser o seu chavão. Quando você der comunicação, você fala, eu posso fazer uma pergunta? Aí pronto, a gente já sabe que é o Paulo. Eu já respondo para ele, se for só uma, pode. Né? Mas nunca é só uma, né, Beth? Antes fosse. Uma por vez, né? Uma por vez, por favor. Porque esse é o Zé da perguntação. Esse é. Então, e agora a gente está convidando-os a assistirem todos os nossos vídeos, que vão responder muitas perguntas, porque vocês, como bons alunos e bons cristãos, que vocês são realmente, eu acho que vocês têm que se dedicar muito
a estudar, porque a gente estuda e não sabe nada, né? Ainda hoje gravamos aí mais um capítulo do Livro dos Espíritos, sobre a encarnação dos espíritos, se o espírito nasce já sabendo, e etc, 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 vai. Então, a gente reviu esse ponto sobre nascimento, sobre morte, sobre aborto, sobre tudo isso. E a gente está começando a se recordar de tudo que a gente estudou ao longo desses anos, porque é quase impossível, só o William, que tem uma memória de elefante, e ele guarda datas, nomes, e se ele não guarda, ele já vai lá na internet e depois ele guarda. Ele pesquisa e guarda. A gente pesquisa, se não escrever, não E sabe. olha lá. Se não escrever, não lê, não sabe nada. É verdade. Né? A gente está estudando bastante. Agora, igual a minha filha, me trouxe um livro, Renúncia, e depois eu convido você a ler, que é um romance maravilhoso. Ela começou a falar, falei, meu Deus, eu não me lembro mais nada do Renúncia, porque eu li há muito tempo de Emmanuel, né? E eu quero voltar a ler, já está aqui comigo. Mas, assim, vamos ver se eu consigo escrever alguns tópicos para poder me recordar do livro, porque não dá mais, né? Então, vocês, como bons alunos, assistam todos os vídeos, assistam às aulas do professor Nestor, o estudo do Livro dos Espíritos, já que você desistiu, assista, acompanha com a gente. Sim. Porque a gente brinca, a gente comenta, a gente para pensar, a gente discute algum assunto, então fica um pouco mais interativo e menos chato, menos pesado, né? Ele é puro espírito, é puro estudo dos espíritos, né? Olha, Evane, você falou de leitura, né? Teve um episódio, eu até, antes de entrar no CENTE, eu não gostava de ler esse tipo de livro, não. A Beth sabe disso. Aí teve uma vez que a gente estava lá lendo, cada um lendo um livro, aí chegou numa parte que a moça estava deitada na cama, toda triste, e ela olhou para a janela, viu uma... Meu, parecia que eu estava deitada do lado dessa pessoa, que eu comecei a ver o cara entrando pela janela, fechei o livro, cheguei para ela, vou dormir, nunca mais. Medroso, Não, né? medroso não. Fala sério. Isso é mediunidade, meu caro. E, aliás, a pergunta que vai agora, primeiro eu quero fazer uma colocação, né? Vocês nos deram a honra, o prazer e a alegria de estar com a gente no vídeo 100, e ali o objetivo era falar do CENTE. Hoje o objetivo é falar de vocês. Como é que está sendo para vocês o processo de desenvolvimento mediúnico? Como é que vocês chegaram nisso? Claro, a gente sabe, né? Mas as pessoas que estão assistindo não. Então, conta a história e como é que está sendo para vocês esse processo, porque é bastante relevante para todo mundo entender medos que vocês tinham, situações que vocês desconheciam, achismos que vocês achavam, certezas que vocês tinham, tudo isso todo mundo tem. E como eu e a Vânia já estamos nisso de mediunidade, bom, eu 40 anos, ela um pouco mais, então, quer dizer, a gente já tem muito tempo, a gente não lembra, né, de como é que era o nosso início nesse particular. Então, é legal a gente ver pessoas mais maduras, como é o caso de vocês, tendo essa vivência, essa experiência. Então, conta para a gente aí como é que foi e está sendo isso para vocês. Bom, depois de muitas aulas, né? Muitas explicações, e começamos a fazer como é que fala? Os testes de trabalho. Testes, né? Da sensibilidade e tal. Foi tranquilo. Eu achava que eu tinha um certo medo, né? A gente tem, é o desconhecido, você não imagina como é isso. Então, você vai tendo uma outra visão. É algo que vai transcorrendo de uma forma tão leve
É muito bom, foi muito bom. É natural, né? É uma coisa natural. É muito... E o Paulo, com essa mediunidade de ver alguém sair pela janela, que você já tem uma mediunidade aí que está bem aflorada, só que ainda não está educada, seria mais isso, né? Isso. E aí, Paulo, como é que está sendo isso? Então, Vânia, no começo, na verdade, assim, eu sempre quis, sei lá, não sei se era aprender a incorporar, trabalhar, eu sempre quis. Só que eu não achava um lugar para poder fazer isso. Aí, quando nós somos convidados para antecipar esse processo, eu estava mais ansioso, eu não via a hora que tinha que começar os testes, eu acho que do que a Beth. Como é que eu posso dizer? No começo, eu tinha muita dificuldade para dormir. Tá? Logo no começo das aulas, eu tinha muita dificuldade para dormir, eu tinha tremor, mas até aí eu comentava com o William falava que não, que isso é um processo normal, que era para eu ficar tranquilo. Eu fui ficando tranquilo tudo, até que na primeira, vamos dizer assim, incorporação que eu tive, parece que chegaram lá e tiraram. Desde então, consigo dormir melhor, não tenho mais aquele sono agitado, eu pego, deito e durmo tranquilo, vou trabalhar tranquilo. Então, para mim, está sendo bom. Né? A única coisa que eu peço é que eu consiga trabalhar decentemente, que eu consiga ajudar alguém que precise, né? Dar conselhos bons, e sei lá, porque eu não sou muito, vamos dizer assim, de falar coisa bonita. Tá? Esse não é o meu perfil. Sabe? Eu elogio tudo, mas não sei expressar melhor aquilo que eu estou sentindo. Certo, mas quando você estiver incorporado, não vai ser você. O que você precisa ser é espontâneo. Deixar ser usado como um instrumento limpo, porque você tem que estar limpo de pensamento, limpo de sentimentos, amorosamente se doando, e eles vêm e fazem o trabalho. Você só precisa, como médium, ter um controle razoável do que os espíritos vão falar. Porque em início de mediunidade, a gente ainda não tem condições de saber quando que é o espírito e quando é a gente. Então, você se deixando levar com amor, com vontade de trabalhar, com essa espontaneidade, tudo isso vai vir automaticamente e sem problemas. O William pode te explicar mais, que ele está coordenando esse trabalho, né? Uhum. Então, mas é isso que eu quero dizer, entendeu? Na hora de chegar para poder trabalhar, o que eu espero de mim é isso, que eu consiga me concentrar, ter a cabeça tranquila, né? Porque o William também explicou para nós que quem vai trabalhar, quem vai falar, é o espírito que vai estar encarnado não, desculpa. Se comunicando, né? Que a gente é só um aparelho para ele. Mas o aparelho tem que estar bom, vamos dizer assim, né? Para a gente assistir uma televisão, a televisão tem que estar boa. Então, é isso que eu espero, que na hora que eu chegue no local para trabalhar, eu tenha essa tranquilidade, esse amor que eu consiga transmitir, entendeu? É isso que eu quis dizer na hora do trabalho, né? E vocês viram uma coisa importante. O Paulo falou a hora que ele chegar no local para trabalhar. Vocês querem que ele tenha um local para trabalhar? Então ajuda a gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Faça perguntas para o Paulo, já que ele gosta tanto de fazer perguntas, faça perguntas. Nós faremos chegar até ele e ele as responderá para você. Fora isso, ajuda a gente com a campanha do Pix aqui embaixo, para ele poder ter um local para trabalhar, que isso é muito importante, beleza?
Tá? Tem que aproveitar o momento para fazer um jabazinho, né? Tá Com certo? certeza. Com certeza. Mas, enfim, bom, nessa linha, né, e até dando sequência ao que a gente tem aqui de pauta para conversar, qual é a perspectiva de vocês no processo de ajudar as pessoas? Como é que vocês veem isso para vocês? Como é que isso é para vocês? Vocês sentem que isso é importante, que isso é legal, que isso é bacana? Sim. Como é que vocês veem? Vocês acham que isso vai ser glamuroso? Enfim, comenta um pouco o que vocês acham disso. Não glamouroso, né? Mas eu acho que isso faz parte de nós, né? Eu acho que é uma razão a gente dividir com o nosso próximo, correr atrás, dar um socorro, um ombro amigo, além de prover muitas vezes, né? Como a gente tem tantas situações, falta de tudo, pessoas extremamente carentes que precisam de que alguém estenda a mão. Então, eu acho que isso faz parte de todo o processo. E essa é o meu desejo de ser útil, seja em qualquer tipo de caridade. Aquele que te procura, que você possa dar uma palavra, uma ajuda, seja no que for, estar ali, né, precisando, sabendo que pode contar conosco. Isso é, para mim, o primordial, é uma meta até o fim da minha vida. E depois, com certeza, né, do outro lado, virão mais trabalhos, como vocês já falaram, que não vai ter nada fácil, nem aqui, nem lá. Como o senhor William falou, tem certeza? Você quer trabalhar mesmo? Então, se prepara, porque tem muito trabalho. E morreu, descansou, não existe. Isso aí é uma coisa muito importante. Já falamos disso milhares de vezes nesses vídeos aqui. Isso, então... Eu fiz a provocação do glamouroso. Já conheço vocês, eu sei que não é o caso. Mas é que tem muita gente, a Vânia sabe bem disso, né? Que acha lindo, né? Acha lindo. Ele chega lá no terreiro, chega no centro espírita, e ele vê... Então, sei lá, né? Situações do tipo... o cara está incorporando uma entidade de luz, né? Que as pessoas confundem muito a entidade de luz, e o Antônio tira sempre sarro disso, né? Que ele fala que todas as entidades é de luz porque paga a conta direitinho. Mas, né? Então, às vezes, eu já vi muito disso, né? Nossa, Divaldo Franco incorpora Bezerra de Menezes, como deve ser bonito fazer esse trabalho, né? Então, tem muita gente que entra para a mediunidade achando que tem glamour nesse negócio. Eu sou um médium que recebe Bezerra de Menezes, né? Tem outro que, provavelmente, sou um médium que recebe Chico Xavier, quando, na verdade, são todos espíritos, todos têm condições de poder se manifestar por você, e, de fato, a mediunidade ela é um ato de humildade. Aquilo que foi ensinado para nós por Acácio. Humildade é você saber que é tudo, tendo a consciência que você não é nada. Porque você simplesmente, como já dizia, nos ensinava o grande mestre Chico, nós somos só um telefone. Né? E Chico usava essa palavra telefone porque não havia, né, o que existe hoje, que é um Google Meet que nós estamos usando para fazer essa gravação. Sim. Hoje em dia, a gente pode traduzir isso em outras coisas. Nós somos WhatsApp, né? Nós somos Signal, nós somos Messenger. A gente é só isso. Né? E para você, Paulo, como é que é essa perspectiva de ajudar as pessoas? Então, eu sempre posso falar que ajudei, eu nunca neguei nada a ninguém, se eu pudesse ajudar, eu ajudava. Vou falar um pouco da minha profissão. No escritório, já veio gente pedir coisas para fazer, para acertar o CPF dela, porque estava bloqueado, e a gente via que era uma pessoa humilde, que ela só estava com o CPF bloqueado porque emprestou o nome para um parente. Então, eu pegava, fazia, liberava, tchau, até logo, valeu, não faz mais isso. E nunca fiquei fazendo propaganda por causa disso. A Vânia, quando me chamou a primeira vez, Paulo, dá para você ajudar a ir comprar as mercadorias lá no Mercadão? Opa,
Vamos embora, que horas? Ah, nesse dia eu não posso, mas no dia seguinte, estamos lá, que hora? 8 horas, 9 horas, se é para empurrar carrinho, se não é, não importa, você está ajudando. E a mesma coisa nas entregas da cesta. Eu não fico falando, olha, sábado eu tenho que entregar a cesta para um bairro pobre, umas pessoas. Não, se eu tiver que sair, tiver que falar com alguém, olha, sábado de tal a tal hora eu tenho um compromisso, eu não posso ir, e acabou. Então, eu espero conseguir ajudar mais gente, se for possível, né? Se a gente conseguir ajudar mais pessoas, e sem essa de ficar fazendo propaganda porque eu estou ajudando a entregar a cesta básica ou qualquer outra coisa. Então, é isso que eu espero, que eu continue assim. Pois é, e a gente precisa conservar isso dentro da mediunidade e dentro do centro, porque nós, assim, pela hierarquia da Umbanda, o William é o sacerdote, que é o sacerdote maior, eu e a Andréia somos mãe pequena, somos sacerdotisas, são simplesmente títulos que poderiam ser dispensáveis, podem ser dispensáveis, e, na realidade, só somos responsáveis por esse trabalho. Poderíamos dizer que nós três somos responsáveis. O William, porque assumiu mais a responsabilidade espiritual. Eu e a Andréia, relativa. Então, eu acho que a gente tem que conservar essa humildade, porque quando você está trabalhando, não importa quem é o espírito que vem para ajudar. Ele vem, ajuda, e, na realidade, a gente nem mesmo sabe direito quem são eles. Porque, às vezes, eles são espíritos lá de alta hierarquia que, por amor, tomam um perispírito, se condensam para chegar até nós e fazer o trabalho, e fazer tudo o que eles precisam fazer. Então, a gente precisa ter esse sentimento de que nós somos só instrumentos e não importa o trabalho que você vai desenvolver dentro do terreiro, dentro da mesa do espiritismo, não importa. Como médiums, nós somos simplesmente intermediários. A palavra médium é intermediário. E é isso que a gente tem que ter. E é isso que a gente pensa e que a gente passa adiante, para que vocês também fiquem cientes disso, para que não haja essa, sem crítica a outros lugares, mas existem os que se acham, porque são líderes, porque estão lá na frente fazendo a palestra, sabe? A maioria das vezes que a gente faz palestra, somos tudo intuído. Pouco é nosso, e uma boa parte é instrução deles. Eles estão nos intuindo. Assim vai acontecer com vocês também. Vocês vão atender uma pessoa que está lá e que você está mediunizada, vai sentar diante de você, vai te contar uma série de problemas. Você, como médium, vai permitir que o espírito responda e, com certeza, ele vai estar muito humilde, porque, normalmente, esses espíritos que atendem são humildes, e nós temos que nos colocar nessa posição de humildade, sem crítica, sem opinião pessoal, quando eles vêm atender, conversar, mesmo que você seja médium consciente, porque nós todos, a maioria, somos conscientes, nós ficamos quietinhos e vamos deixar que o espírito faça o trabalho dele. E com isso, a gente também vai aprender, porque ele vai colocar a sabedoria dele, ele vai colocar tudo que ele aprendeu no plano espiritual para a pessoa que está ali pedindo. E com isso, nós somos os primeiros que vamos ouvir. Então, vamos aprender com eles a humildade. Com certeza. Certo. Certinho. E a coisa mais importante, quando a gente fala disso, é ter a consciência de que nós somos, de fato,
um aparelho puro e simples, né? O medianeiro ou o médium, que é exatamente isso. Mas beleza. Tem alguma história que vocês vivenciaram da espiritualidade que vem à cabeça de vocês, que tenha sido pitoresco, tenha sido legal, para vocês compartilharem aí com os nossos inscritos aí do canal Conversando sobre Espiritualidade? Não, William. De história, assim, é aquilo que eu falei, né? Foi meio interrompido com meu pai, né? Ele era o único que a gente conhecia. E a única coisa que a gente falava aí de Umbanda na época e que a gente não conhecia é quando a gente estava bravo com alguém na firma, a gente chegava para a pessoa e falava, pô, meu, vai no centro de Umbanda e manda esse cara subir, pô, faz um trabalho. Era a brincadeira que a gente fazia, né? Na época de trabalho, quando a gente estava muito bravo com alguém, fala, pô, vai no centro de Umbanda lá e manda o cara subir lá, faz um trabalho para o cara e tira ele daqui, né? É isso, mas assim... Você não tem nenhuma história que você saiu correndo de algum lugar, Paulo, já que você saiu correndo do teu quarto, você não abria mais o livro? Deve ter uma história legal, vai. Não, então, a única coisa que eu lembre, assim, é justamente a parte que eu estava subindo a escada, vi meu avô, e na mesma hora que eu vi meu avô, eu desci as escadas e fiquei quieto no meu canto durante alguns minutos, né? E o do livro, cara, foi instantâneo. Tipo assim, eu olhava para o lado da cama, era aquela menina que estava dormindo e olhava para frente, assim, eu via a janela, era uma cortina branca, um fundo florido, um gramado bem verde, e uma pessoa entrando assim, mas não é que estava pulando a janela, estava entrando, simplesmente ultrapassando a janela. E eu lendo aquilo, parecia que eu estava vendo o filme e lendo as letrinhas embaixo. Mas na mesma hora eu peguei, opa, tchau, bênção, valeu. Não quis saber muita coisa, não. Cara é corajoso pra caramba, né? Muito. Opa. Nossa. Mexe comigo, meu. Sou corajoso. Deus está vendo. Bom, tá bom, gente. Então, vocês já deram o seu testemunho, a gente já brincou bastante, já conversou. A gente só tem a agradecer a vocês, né, pela presença no nosso CENTE, fazendo parte dessa nossa família CENTE, né? E espero que vocês nos tolerem, a mim, o William, a Andréa, que somos os líderes, cheios de defeito pra caramba, mas a gente tem boa vontade e tem muito amor, tá? Atrás dessas coisas toda errada que a gente faz, tem amor, tem boa vontade, tem vontade de melhorar, de ajudar, tem sinceridade. Sim. Pode ter certeza que sincero nós somos, né? Eu que agradeço o acolhimento, tá? Eu me senti muito acolhida, vocês são muito atenciosos, é uma família mesmo que vai se formando. A gente se preocupa, a gente sabe que podemos contar com vocês em qualquer momento, vocês deixam isso sempre muito claro, prontos a tirar todas as nossas dúvidas, esclarecer ao máximo possível, orientando, falando todo instante, e é muito bom, é muito gostoso se sentir assim. Então, eu indico para todos, e eu estou muito feliz em participar dessa família. E vocês que me aguentem. Eu também agradeço muito a confiança, né, que vocês tiveram em nós e em mim desde o primeiro dia, quando fui lá para conversar com ele, e nós conversamos, acabamos entrando um pouco em outros assuntos, e de acolher a gente no sentido desse trabalho que nós estamos fazendo, de mediunidade, explicando, dando todo o conforto, explicando, olha, calma, não é assim, fica tranquilo,
E é isso, agradecer e agradecer de coração mesmo. Tem mais uma coisinha que eu queria que vocês fizessem, né, ou falassem. Vocês podem se considerar iniciantes nessa nova jornada, né? Que toque vocês podem dar para quem tiver com receio de conhecer a espiritualidade, conhecer tanto o espiritismo quanto a Umbanda? Que toque vocês podem dar para essas pessoas, para elas destravarem, para elas terem essa oportunidade? Eu acho que, assim, o primeiro lugar é estudar, se abrir, deixar preconceitos, né, de lado e estudar, vá em frente, busque. Existe um lugar para você. Aonde você procurar que você não se sentir bem, não fique. Continua a procura. Uma hora você vai achar. E com isso, estuda. Muita leitura, muita curiosidade, busque, vá atrás. E vem para a gente, vem para a família Ciente, que aqui eu garanto, tem muita resposta. Você não vai ter dúvidas. Eu acho que isso é que faz com que a gente se sinta seguro. Porque toda dúvida, você pode recorrer aos livros, mas às vezes o livro por si só, muitas vezes não é o suficiente. Uma pessoa com experiência como vocês têm, vocês passam essa segurança para a gente. E isso vai abrindo caminhos, você vai se libertando, você vai entendendo muita coisa que você nem imaginava. E vai trilhando. Eu acho que isso é muito importante. Para mim é a mesma coisa. Eu acho que a pessoa que quer ingressar no espiritismo, que tenha interesse em conhecer, pelo menos, eu acho que ela tem que primeiro achar um bom lugar, tá? É um lugar onde você participe e você saiba do porquê que você está participando daquilo, daquela gira, daquele negócio que está acontecendo lá na tua frente. Então, procurar um lugar onde você goste e que procure dar informação, né? E a leitura é importante, mas é que às vezes eu falo lá no escritório, às vezes o problema é a interpretação de texto, né? Você lê, interpreta de uma coisa e eu interpreto de outro. Então, por isso que é bom a gente ter o tipo de conversa que a gente tem. Porque, às vezes, ela pode entender um parágrafo de uma coisa e eu posso entender da outra justamente por causa da interpretação de texto. É que eu brinco com as pessoas lá no escritório. E tem muito disso, não adianta. Mas aí, você tendo alguém para explicar, para conversar, às vezes fica 3, 4 pessoas conversando, discutindo, às vezes o aprendizado é até mais eficiente do que a leitura do livro. Mas é lógico, tem que ler, tem que estudar, mas eu acho que tem que ter os mestres para explicar também e tirar dúvida. A parte do mestre eu deixo para a Vânia, mas vamos lá. Com relação a... Não, muito obrigada. Mestre nenhum, eu sou aluna ainda, estou aprendendo. Como diz Emmanuel, estamos no primeiro degrau do jardim da infância. Vixe, se você está no primeiro degrau, nós estamos abaixo de uma gilete no chão, né? Não subimos ainda na gilete. Somos todos iguais. Somos todos iguais, graças a Deus. Mas, enfim, então é isso, gente. Eu quero agradecer demais a presença do Paulo e da Beth hoje aqui, abrilhantando mais esse episódio do nosso podcast No Caminho da Espiritualidade. Você que quer fazer parte do Espiritismo, da Umbanda, vem conhecer o nosso canal Conversando sobre Espiritualidade. Mais de 1.400 vídeos com os shorts,
100 vídeos de conteúdo exclusivo, mais de 100 já, histórias de muitas pessoas nos podcasts, aprendizados variados de muitos tipos e de muitas matizes. Deixe seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações, comente, suas dúvidas viram vídeos de respondendo perguntas, compartilhe para que todos possam ter acesso a essa informação. E de nossa parte, queria agradecer bastante pela presença de todos. Estamos juntos todos os dias. Até a próxima. Axé. 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 Gratidão.